tua grata misericordia Ibe Domine benedicere Dominus et in cor Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. gloria tibi Domine. Continuação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. Havia um homem rico que tinha um feitor, e este foi acusado perante ele de haver dissipado os seus bens. Então, ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço dizer de ti? Dá conta de tua administração, porque já não poderás ser feitor. Disse o feitor consigo: que farei, visto que o meu senhor me tira a administração? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Sei o que hei de fazer, para que quando for destituído da administração, encontre quem me receba em sua casa. Chamou cada um dos devedores de seu senhor e disse ao primeiro: quanto deves a meu senhor? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. E o feitor disse: toma o teu documento, senta-te depressa e escreve 50. Depois disse a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 alqueires de trigo. Disse-lhe o feitor: toma as tuas letras e escreve 80. E o Senhor louvou o feitor infiel por ter agido com inteligência, porque os filhos deste mundo entre si são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Portanto, também eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que quando chegar a vossa hora, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Laus tibi Christe. Pode sentar-se. Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, veredas religiosas, prezadas famílias que nos acompanham de suas casas, nos ouvem pela Rádio Bom Jesus e também nos assistem pela internet. A liturgia deste 8º domingo, depois da festa de Pentecostes, nos convida a fazermos um exame da nossa consciência para nós fazermos uma escolha. O apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz que nós temos duas escolhas, ou duas opções. Ou vivemos como escravos da nossa própria natureza e escravos do demônio, ou vivemos como filhos de Deus. E nos lembra que nós devemos ter o controle das nossas paixões, a nossa inteligência, a nossa razão iluminada pela nossa fé, deve dominar a nossa vontade. Não somos devedores à carne. Nós devemos viver como filhos de Deus. E a diferença é muito grande, pois ou vivemos como filhos de Deus, ou como escravos do demônio, escravos do pecado. E aqueles que pautam a sua vida por essa escravidão, o fim é a morte, é a condenação. E aqueles que vivem, desejam ardentemente, se esforçam para isso, viver como filhos de Deus, vivem como filhos de Deus, o fim é receber a herança de Deus no céu. Podemos chamar a Deus como nosso Pai,
E se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Esse é o princípio, a regra geral, e é o princípio da liturgia deste domingo. Mas como nós vamos colocar isso em prática? O que é viver como escravo do pecado, escravo do demônio? É fazer tudo aquilo que, por um instinto, a nossa natureza nos inclina? Fazer tudo aquilo que o mundo faz propaganda para nós? Aqueles que querem alimentar os seus vícios, satisfazer somente as suas paixões, a sua natureza, os seus sentidos, são escravos. Escravos, quantos são escravos do vício, do álcool, das drogas, entre outros tantos vícios? Hoje, quantas pessoas viciadas, realmente viciadas na pornografia, na imoralidade? E o vício toma conta da nossa consciência, da nossa vontade, da nossa liberdade. E começa a fazer um estrago muito grande na consciência. E é fazer com que a consciência nem acuse tanto a maldade daquele pecado. E torna-se cada vez mais difícil a mudança, a conversão. E muitos julgam querer viver livres, livres de Deus, livres dos preceitos, livres da ordem do pai e da mãe. Então, estão cada vez mais se colocando na condição de escravos. São escravos do mundo, aqueles que se deixam levar pelas ideologias mundanas, pecaminosas, por aqueles que se deixam levar pelo respeito humano, porque com esse pensamento tão errado e tão desastroso, porque todo mundo faz assim. Os jovens que querem viver a castidade, viver um namoro santo, precisam contar com a graça de Deus, se esforçar, mas praticar quase que um heroísmo numa sociedade bastante corrompida. E aqueles que já estão corrompidos, escravos do pecado, não se satisfazem somente eles estarem escravos do pecado, mas querem levar também os outros a isso. E precisam de uma virtude heróica para viverem santamente o namoro. Da parte de Deus, é preciso nós termos essa certeza, não falta nada. Da parte de Deus não faltará a graça. É um desafio, é uma luta, é uma guerra constante contra o mundo. Mas é uma escolha que nós fazemos. Queremos viver como filhos de Deus e não como escravos do mundo, escravos da opinião alheia, escravos do pecado. Porque aqueles que se deixam conduzir somente pelos atrativos da carne, o fim é a condenação, é a perdição. Quantos são escravos da opinião alheia, são escravos das modas, vão vivendo contrário aos seus princípios, porque se deixam levar pelo respeito humano, o que os outros vão pensar de mim. E o grande estrago de nós agirmos contra a nossa consciência, contra os nossos princípios, é que depois a nossa consciência começa a se modificar e começamos a acreditar naquilo que nós estamos vivendo como sendo verdade. Quantos são escravos da sua própria carne? E muitas vezes querem se gloriar, se vangloriar daquilo que deviam se envergonhar, como o próprio apóstolo nos diz. São infiéis à sua família, são desonestos com a sua família, são escravos. Julgando-se livres, estão vivendo cada vez mais como escravos. Querem criar para si regras de vida completamente alheias à vontade de Deus. Quantas frases foram espalhadas aí no mundo atual, completamente perversas, ignorando as leis de Deus, ignorando o direito de Deus como nosso Criador, como nosso Senhor e Salvador, que estabeleceu para nós as regras como um caminho de liberdade, um caminho de salvação, e querem colocar para si regras próprias
e querendo ainda como que enganar a própria consciência, dizendo que Deus é bonzinho, Deus é bom, Deus não vai punir, não vai condenar ninguém. Alguns slogans que foram criados, pela mídia: meu corpo, minhas regras, faço aquilo que eu bem entender. Cada vez mais a sociedade escrava do demônio, escrava do pecado. Esse não é o caminho de Deus. Deus nosso Senhor estabeleceu para nós os preceitos, e já fiz aqui em outras ocasiões essa mesma reflexão. É preciso nós olharmos de maneira positiva para os preceitos de Deus, não como algo opressor da nossa vida, mas aqueles que querem construir uma regra própria para viverem, seguindo as inclinações da natureza e as tentações do demônio, vivendo como escravos do demônio, querem apresentar um Deus como um Deus opressor, ao dizer aquilo que nós podemos e devemos fazer e o que nós não podemos e não devemos fazer. Mas os preceitos são sempre positivos para nós, dentro desses limites estabelecidos por Deus. Os 10 mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja, os nossos deveres de Estado, nós somos livres dentro desses limites colocados por Deus. E Deus estabeleceu para nós esses limites para dar para nós segurança e a certeza do caminho da salvação. E aquilo que nos dá segurança é porque por meio da igreja nós sabemos com clareza o que nós podemos e devemos fazer para nós salvarmos as nossas almas. Como que isso dá para nós segurança, dá para nós clareza, tranquilidade. Aqueles que querem viver como filhos de Deus, que precisam se esforçar a cada dia para uma vida santa, para uma vida justa, para uma vida de caridade, de misericórdia, precisam rezar todos os dias, precisam participar da Santa Missa, precisam receber sempre os sacramentos da confissão, da Sagrada Comunhão, precisam lutar a cada dia pela guarda da castidade, da fidelidade matrimonial, precisam se esforçar a cada dia para dominar os seus sentidos e fugir das ocasiões de pecado. Precisam se esforçar com a graça de Deus a cada dia para vencerem as tentações. E Deus nosso Senhor, aí sim nós contemplarmos o coração verdadeiramente bondoso e misericordioso de Deus, compreensível com a nossa fragilidade, com a nossa fraqueza, estabeleceu para nós o sacramento da confissão, exatamente compreendendo a nossa fragilidade, vendo essa possibilidade de nós cairmos. Mas a confissão para aquele que errou, para aquele que pecou, mas para aquele que quer se esforçar a cada dia, é uma condição essencial da confissão. Eu me arrependo dos meus pecados, suplico a Deus o perdão, a misericórdia, e ao mesmo tempo com o propósito de que eu vou me esforçar, ao menos um pouco mais, alguma coisa nova, para nós não retornarmos aos mesmos pecados. Isso sim é viver a liberdade, é viver segundo Deus, viver como filhos de Deus. Nós somos feitos de corpo e alma, a nossa parte material e a nossa parte espiritual. E nós só podemos satisfazer o nosso espírito com as coisas espirituais. Por isso que aqueles que vivem como escravos do pecado vão se afundando cada vez mais nos seus vícios, nos seus pecados, porque nunca vão encontrar a satisfação da sua alma com as coisas materiais, temporais, carnais. Porque a nossa alma só pode satisfazer-se com as coisas do Espírito. E nunca vão encontrar a paz, nunca vão encontrar a verdadeira alegria como fruto da ação do Espírito Santo em nossas vidas, em nossa alma. Quando nós contemplamos, por exemplo, a vida dos santos, esse mês de julho tem exemplos maravilhosos para nós agora por esses dias. Ontem, dia 17, celebramos Santo Aleixo. Santo Aleixo entendeu que era uma missão, que Deus Nosso Senhor lhe dava uma vocação de viver como mendigo. Deixou a sua casa, as coisas todas de casa, os seus bens materiais, deixou tudo para viver dependendo da caridade alheia. Não que nós
precisamos todos imitar os seus exemplos, mas Deus suscitou esses exemplos para nós, esses heróis da nossa fé, para mostrar a nós aquilo que há de mais importante. O mais importante para nós buscarmos não são as coisas materiais, nem os prazeres dos sentidos, mas buscarmos as coisas de Deus. E fez essa escolha e entendeu como um chamado de Deus. E viveu como mendigo, dependendo da ajuda de um, de outro, passando as humilhações de depender da caridade alheia, alcançou o céu. E quando nós um dia chegarmos ao céu, podemos perguntar a Santo Aleixo: valeu a pena? Valeu a pena esse desinteresse pelas coisas temporais? Valeu a pena viver essa vida de tanto sacrifício? Com certeza valeu. Hoje, dia 18, é o dia do grande São Camilo de Leles, patrono dos doentes, aqueles que cuidam dos doentes, dos hospitais, dos profissionais de saúde. Dedicou também a sua vida ao cuidado do próximo. Quis entrar numa congregação religiosa, mas ele tinha uma espécie de um tumor que ele tinha nos pés, que dificultava, a sua vida no convento. Ele foi para um hospital se tratar, e ali se deparou com tantas pessoas sofrendo, muitas vezes sendo maltratadas, e foi tocado por Deus Nosso Senhor para fundar uma congregação religiosa para o cuidado dos enfermos, ao mesmo tempo que ele ficou muito tempo no hospital tratando da sua enfermidade. Entendeu que era um chamado de Nosso Senhor, dedicou a sua vida ao cuidado do próximo e fundou uma congregação religiosa para isso, os camilianos. Padres e religiosas espalhados pelo mundo inteiro que cuidam dos enfermos, o grande São Camilo de Leles. Amanhã, dia 19, celebramos o grande São Vicente de Paulo, o grande pai dos pobres, que passou por tantas provações na sua vida, que depois de sacerdote foi vendido como escravo, passou 2 anos como escravo, mesmo sendo sacerdote, mas sem revolta no seu coração, passando por aquela humilhação, por aquele sofrimento, até que ele conseguiu a conversão daquele que o havia comprado como escravo, e ele então voltou para a sua vida sacerdotal e dedicou a sua vida ao cuidado dos mais necessitados, como ele é chamado pai dos pobres. Teve um papel importantíssimo na vida da igreja, na reforma da vida dos sacerdotes. E assim, entre outros tantos santos e santas, celebramos há poucos dias os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, pai e mãe, casados, os dois alcançaram a glória do céu, cada um no seu estado de vida, cumprindo o seu dever, a sua missão, vivendo não como escravos do pecado, mas vivendo como filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus, herdeiros de Cristo. Portanto, prezados irmãos e irmãs, eu gostaria de terminar com a oração que nós rezamos na coleta da Santa Missa de hoje, em que nos diz, a igreja hoje rezando por nós: concedei-nos propício, Senhor, que sempre pensemos o que é reto e o pratiquemos. Não só pensar, mas colocar em prática, para que, não podendo viver sem vós, não podendo existir sem vós, vivamos conforme a vossa vontade. Jamais segundo a nossa própria vontade, mas segundo a vontade de Deus. Repita a oração para nós guardarmos e refletirmos durante a semana. Concedei-nos propício, Senhor, que sempre pensemos o que é reto e o pratiquemos, para que, não podendo existir sem vós, vivamos conforme a vossa vontade. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé para juntos cantarmos a nossa profissão de fé.